Versículo 10 é um texto bastante comprido, vocês viram? Mas ele tem assim um assunto que se torna, né? Se torna a essência, se torna principal, e ele vai dando aqui várias até explicações do porquê este assunto, né? E eu queria ficar aqui com os versículos, gente, do 35 ao 39. Portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa, depois de haverdes feito a vontade de Deus. Pois aquele que vem virá, dentro em breve não tardará, mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a para a preservação da vida. Então, esse último versículo já é uma declaração que você pode fazer aí agora. Nós não somos daqueles que retrocedem para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Então, eu queria falar com vocês sobre a perseverança. A perseverança é você continuar acreditando naquilo que Deus falou, naquilo que Ele prometeu, naquilo que é a sua palavra. É você continuar acreditando. A perseverança ela é mantida pela fé. Então, você precisa continuar acreditando nas coisas que você não vê, mas que você ouviu. As coisas que você ouve na palavra de Deus, mas que você ainda não está vendo. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem alguma promessa específica do Senhor. Sabe, algo que Deus falou assim, olha, vai acontecer, olha, eu vou fazer isso na sua vida. E é preciso a perseverança para que você alcance isto que Deus falou. Então, a perseverança é você continuar acreditando. Se você desistir, é porque a sua fé enfraqueceu. É porque a fé está se esvaindo. Tem momentos, né, que a gente fala assim, eu não aguento mais, eu vou desistir. Não é assim? Vou desistir. Tá muito difícil, a luta tá muito grande, não estou dando conta. E você pensa que você não vai dar conta. Mas é neste momento que você precisa lembrar de perseverar. Porque só alcança a promessa aqueles que perseveram. É muito interessante isso. O Senhor, Ele faz assim, né? Parece que Ele já faz, vou dizer assim de uma forma, de propósito, para que a gente seja desenvolvido na perseverança, para que a gente seja desenvolvido na fé. Ele fala, olha, eu vou fazer na sua vida, mas você precisa esperar. Você precisa confiar que eu vou fazer. E aí passam-se dias, passam-se meses, passam-se anos e nada acontece. E aí você fala, tem algumas coisas que a gente pensa, né? Quando não acontece a promessa de Deus na nossa vida. A gente pensa assim, acho que Deus não falou não, acho que eu que entendi errado. Ou você fala assim, não, acho que aquele profeta lá não era de Deus. Ou você olha assim para a palavra e fala, mas acho que essa palavra aqui quer dizer outra coisa, acho que eu entendi errado. Ou você pensa assim, mas Deus fez pelo outro, faz pelo outro, mas eu acho que por mim Ele não vai fazer, porque, né, aí a gente inventa tantos motivos. Mas nesta manhã eu vim aqui dizer para vocês que nós precisamos perseverar. Persevera, Cláudia. Persevera com a fé no seu coração. Persevera, não desista. Eu acho muito lindo o testemunho da pastora, aquela que morreu, a cantora. Ai, Senhor, esqueci o nome. A Ludmilla. Ela não desistiu, gente. Ela morreu.
mas ela não desistiu. O que significa isso? A doença venceu o corpo dela, mas não venceu o espírito dela, porque lá dentro dela, ela falou assim, eu não vou desistir. A mesmo que eu morra dessa doença, mesmo que essa doença me mate, eu não vou desistir de crer, de acreditar que meu Deus é poderoso, que Ele faz milagres, que Ele é bom. Não é porque eu estou doente nessa situação que Deus deixou de ser bom, que Ele não faz mais milagre, Ele faz. Veja, gente, que coisa grandiosa é isso. É você, às vezes, você está numa dificuldade financeira e você crê que Deus é generoso, que Ele é um bom pai, que Ele faz sim, que Ele supre sim. Isto é perseverar, porque se tiver tudo bem, é muito fácil perseverar. Talvez nem seja essa a palavra, tá tudo bem. Mas é quando vem as dificuldades, quando vem a pressão contra aquilo que Deus falou, que nós somos testados, que nós somos tentados a desistir. Não é? Quando você não tem uma resposta daquilo que você está orando há anos às vezes, e você vai ser tentado a desistir. Então, hoje é um dia para você animar o seu coração, para você abrir de novo os seus olhos para a promessa que Deus tem para você e perseverar nessa palavra. Porque o nosso Deus, Ele é sempre bom, Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer tudo o que Ele prometeu e muito mais. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Então, gente, a perseverança, ela é você continuar acreditando, porque é a manutenção da vida cristã, da sua vida com Deus. A salvação não é pela fé? Vocês concordam que é pela fé? A Bíblia fala que é pela fé. Você precisa crer em Jesus, que Jesus é o caminho, que Jesus, o sacrifício dele é suficiente para te levar em comunhão com o Pai. Então nós cremos nisso. A salvação é isso, é você crer. Você não apalpa nada para crer na salvação. E aí você é salvo. E para manter essa vida de salvação, essa vida com Deus, é preciso manter a fé. É preciso perseverar. Sem perseverança não se alcança a promessa. Esse é o ponto 1 que eu anotei aqui. O 2, já falei, né? A perseverança é mantida pela fé. Lá em Romanos 1:17... Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. A gente sempre lê aquele versículo de glória em glória, né? Parece que glória é algo mais assim maravilhoso, é algo mais... Mas, gente, maravilhoso também é a fé. Porque a fé te mantém você na perseverança. Olha, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, como é a nossa vida? Como deve ser a nossa vida de fé? Se você é justo, né? E você é, porque você creu no sangue de Jesus, Ele te justifica. Você se torna justo diante de Deus. Então, a sua vida tem que ser pela fé. Não é de outra maneira. Não tem nada, gente. E isso é incrível, porque, olha, você não depende de mim para você ser salvo, para você manter sua vida, você não depende do seu pastor, você não depende, sabe, de qualquer outra ideia. Você depende de fé em Deus. Crer que Deus é poderoso, crer que Deus existe, crer que Ele é o Criador, crer que Ele enviou Jesus, que morreu, né, e tudo que você já sabe a respeito do Evangelho. Terceiro, perseverar. Eu achei isso aqui também bem assim, importante da gente pensar e falar, né? E muito forte. Perseverar é aliançar-se com Deus. É aliançar-se com o Senhor. Você já viu, tem uma, vamos dizer assim, um protocolo nos casamentos, né? E aí na hora dos votos, o que os noivos falam um para o outro?
que o pastor fala, né? Até mesmo o padre fala que a aliança ela é na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença. É preciso manter a aliança, seja qual for a situação. Aquela aliança ali do casamento, ela precisa ser mantida, independente das situações que aquele casal vai viver. E a sua união com o Senhor? É uma aliança. Sangue foi derramado para essa aliança. E aí nós precisamos ter essa seriedade, essa responsabilidade. Na alegria e na tristeza. Às vezes nós passamos tristezas. Nós passamos dificuldades, passamos provações, passamos por luto, passamos por decepções. Entristece o nosso coração. Mas nesta hora de tristeza é preciso manter a aliança. Não pode deixar a fé nessa hora. Na riqueza ou na pobreza. Porque os crentes em Deus, né, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, eles passam por pobreza? Passam. Ah, mas Deus não é rico? É. Passam por pobreza. E aí, na hora da pobreza? Na hora que talvez você olhe e você nem vê como você vai pagar suas contas do mês, como você vai fazer o supermercado. Coisas básicas. E você não vê. Como você mantém a sua fé? Gente, precisamos manter na pobreza. E na riqueza? Será que a gente vai manter a fé no Senhor ou vai colocar a fé no mamão? Ah, agora eu estou seguro. Agora eu estou nesse emprego aqui que me deu segurança, vou ter minha aposentadoria, nada vai me faltar, vou poder programar tudo aquilo que eu queria. Será? Será que nada vai interromper essa segurança financeira? Entende que a perseverança, essa aliança que nós temos com o Senhor, ela é para além do que nós vivemos nessa terra. A aliança, gente, ou você crê ou você não crê. É na saúde ou na doença, é na pobreza ou na riqueza, sabe? Nas tempestades da vida, você persevera. É isso que o Senhor quer do nosso coração. A mulher, a Eva, lá no Gênesis 3, ela não perseverou na palavra. Não perseverou. Ela deixou-se levar por uma tentação. Então, a perseverança, ela aponta, ela tem a ver com a aliança. A aliança a gente não quebra. A gente quebra contrato. Ainda assim mesmo você paga a multa, né? Imagine a aliança. E alianças espirituais, quando a gente fala aliança em relação ao Senhor, e toda aliança tem a ver com o Senhor. Às vezes você fala assim, mas é uma aliança de amizade, mas tem a ver, gente. Toda aliança, ela envolve o Senhor. Senão é só um contrato. Porque a aliança, ela tem essa essência, né, de eternidade. Então, você já vai meditando aí como está a sua aliança com o Senhor. Por isso que Deus fez uma aliança com a gente que não depende, né? Não depende de nós. Porque senão já tinha caído por terra. Depende do sangue de Jesus. E é crendo neste sangue derramado que nós temos essa aliança. Então, essa aliança, ela é baseada no sangue de Cristo. A perseverança é algo muito sério na vida do cristão. Se você desiste, você está dizendo assim, olha, este sangue já não faz mais sentido na minha vida. Você está invalidando a cruz, o sacrifício de Jesus, né? 4. A perseverança, ela agrada ao Senhor.
Filhos que agradam ao Senhor são filhos que perseveram. Lá em Mateus 3,17, no batismo de Jesus, ouviu a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quer dizer, Deus tem prazer nos seus filhos. Mas tem filhos que vão trazer tristeza para o seu pai. E quando esses filhos desistem, deixam de perseverar. Mas aquele que persevera, o Senhor tem prazer. Porque esse que está perseverando, ele está mantendo a aliança. Ele está crendo, ele está acreditando em tudo que o Senhor falou. É muito ruim quando você fala uma coisa e a pessoa não acredita na sua palavra, não é? Você fala algo e a pessoa fica assim, às vezes até fala, não acredito. Não, você está inventando. É muito ruim, gente. Você está falando a verdade, ou às vezes aconteceu alguma coisa. Fulano, foi você? Não, não fui eu. Não, foi você sim, só pode ter sido você que tem mania de fazer isso. Mas você não fez, você está falando que não fez. Não é ruim? Então, nós precisamos lembrar que agrada ao Senhor. Que nós podemos viver como Jesus viveu, agradando ao Pai. Jesus viveu agradando ao Pai. Teve outro momento que, quando Jesus subiu no monte, né, com os discípulos e teve a transfiguração, a mesma voz veio. Este é o meu filho em quem eu me agrado. Por quê? Porque Jesus estava vivendo uma vida de obediência, de humildade, fazendo aquilo que o Pai queria que ele fizesse. Então agrada ao Senhor. 1 Coríntios... esse texto aqui, gente, eu quero ler com vocês. 1 Coríntios 10, 1 a 13, fala do pessoal lá que saiu do Egito e que não perseverou. Olha, 1 Coríntios 10. Pois, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Cristo estava lá, gente, acompanhando aquele povo, tá vendo? Mas Deus não se agradou, olha aqui, Deus não se agradou da maior parte deles e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Deus não se agradou da maioria do pessoal, a maioria deles. E aí eles morreram no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Aí aqui... Paulo faz uma listinha, né, de algumas coisas, não vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Nem pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Não tentemos a Cristo, como alguns deles o tentaram e foram destruídos pelas serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegaram. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Olha que texto forte, gente. Tá falando daquele povo, né, que Deus tirou. E aí ele começa falando assim, todos passaram pelo mar.
Todos andaram debaixo da nuvem, todos comeram do maná. E o evangelho não é assim? Não é para todos? Eu e você, não há diferença entre nenhum de nós. Não há diferença entre pessoas de outras denominações. A fé é a mesma, a fé é em Jesus Cristo, que morreu. Mas tem muitos que retrocedem. Então, todos nós experimentamos o amor de Deus. Todos nós somos participantes, temos acesso a entrar na presença de Deus. O véu foi rasgado. A entrar na presença do Pai, santificados, justificados. Quando pecamos, a gente entra e fala: Senhor, me perdoa, me purifica. Todos nós temos os mesmos direitos, o mesmo acesso, a mesma bênção. Porém, alguns desistem. Alguns não chegarão lá porque eles não perseveram. E aí foi o que aconteceu aqui. E aí diz que Deus não se agradou da maior parte deles. E o que aconteceu com eles? Ficaram com seus corpos prostrados no deserto. Não chegaram na terra prometida. Então, claro, se você desiste, você não vai chegar lá. Imagina que você começa a fazer uma viagem. Eu vou lá para minha mãe, né? Tem 900 quilômetros daqui de Sorocaba até lá. Aí eu pego o carro e vou. Eu ando 100 quilômetros e falo: ai, tá um sol. Eu ando mais 100 e falo: ai, cansou minhas costas. Aí ando mais 100 e falo: nossa, não tô aguentando mais dirigir. Aí ando mais 100, ó, andei 400 quilômetros. Aí eu falo: ai, não aguento mais. Quero parar. O que vai acontecer? Já pensou? Eu voltar? Aí eu chego na metade do caminho, lá em Presidente Prudente, e volto para trás. Se a gente parar, a gente não chega no destino. Então, eu estou aqui para dizer para você não desistir, porque você tem um destino, você tem uma promessa para viver, você tem uma palavra sobre você, você tem um lugar novo, você tem uma bênção ainda para viver. Não desista, não pare. As nossas paradas têm que ser para descanso, o descanso que o Senhor fala. Não é assim que Deus fez a criação, né? Trabalhou, descansou. Então a gente anda, descansa, anda, descansa, mas não é um descanso para você retroceder. É um descanso para você renovar suas forças. É um descanso para você se alinhar novamente. Às vezes está um pouco desalinhado. Tá querendo pegar uma estradinha errada, aí você para, fala: ah, não, peraí, o GPS tá dando pra cá. Aí você toma uma aguinha, vai no banheiro, não sei o que e tal, e pega de novo a estrada. E daqui a pouco, passaram-se 12, 14 horas, eu cheguei lá. É preciso o quê? Perseverar. Eu vou chegar lá, eu vou continuar, eu vou suportar o cansaço, eu vou suportar a dor nas costas, eu vou suportar às vezes o calor, eu vou suportar. Mas eu vou chegar lá. Esse pessoal não chegou. E esse texto traz pra gente alguns impedimentos, algumas coisas que eles praticaram que atrapalhou demais. Coisas que fizeram com que eles ficassem nesse desânimo. Gente, veja bem, se você se conectar com pecados, isso vai colaborar fortemente para que você desista. Você ficar escolhendo, sabe? De forma assim, você sabe que tá errado e continua, né? E fica ali. Vai minar sua perseverança. Então não é só assim: ah, eu peco e depois Deus me perdoa. Não, isso não é coisa pra gente brincar, né? O pecado pode nos afastar de Deus e pode estragar tudo na nossa vida. Olha, ele fala aqui da idolatria. O povo cometia idolatria. Né? Primeiro que ofereceu lá o bezerro, depois eles ficavam olhando para as nações que tinham ídolos, e, inclusive quando entraram na terra prometida, muitas vezes se portaram igual, fazendo imagens que o Senhor tinha falado para não fazer, cometendo idolatria. Né? E nós já falamos aqui, não vou entrar nesse assunto, né? Você já sabe que idolatria não é somente erguer imagens e se prostrar diante de imagens. Às vezes você está se prostrando diante de você mesmo.
adorando você mesmo, seus gostos, suas vontades. Às vezes é um marido que você idolatra, às vezes é um filho, né? Então, cuidado, presta atenção nisso daí. Imoralidade, eles perderam, foram vencidos, porque em momentos que o povo se deu à imoralidade, se contaminaram, né? Coisas que o Senhor tinha falado para não fazer, e eles fizeram. Tentaram ao Senhor. Sabe, não, Deus não pode, por acaso Deus pode fazer chover carne? Deus pode nos dar carne nesse deserto? É terrível, né, gente? É terrível assim, nós muitas vezes nos vemos assim também, falando assim com o Senhor. Mas como está escrito nesse texto, esse texto foi escrito para nos advertir, para que a gente não caia no mesmo erro. Já teve gente que fez tudo isso e deu errado para eles. Eles tiveram a sua fé enfraquecida e não alcançaram a promessa. Então nós precisamos olhar para isso e ter sabedoria de não fazer igual. A sabedoria é quando você olha o erro do outro, você fala assim, eu não preciso fazer esse erro aqui não. Eu estou vendo que não vai dar certo. E aí você não faz, você não precisa cometer os mesmos erros para aprender, né? E a murmuração. Gente, a murmuração, né? Eles murmuravam o tempo todo. E você? E eu aqui hoje? Como está a sua vida aí de... Não vou nem falar sua vida de murmuração, porque eu espero que isso não seja uma marca de ninguém aqui, né? Como está a sua vida de gratidão a Deus? Sua vida de abençoar, sua vida de falar, né? Coisas construtivas. Eu estou num propósito esses dias, gente. Porque às vezes a gente tem reclamações e murmurações veladas. Veladas, você nem percebe. Não é aquela coisa declarada, sabe? Como era o povo. O povo aqui, nossa, era declarado. Mas às vezes a gente faz assim, uma reclamaçãozinha por trás de um comentário, sabe? Dentro de uma frase, assim. Uma murmuração. E Deus tem chamado minha atenção. Porque é assim, quando você consegue falar assim, eu não reclamo mais. Não sou mais uma pessoa que reclama. Aí Deus fala assim pra você, será? Aí ele faz você enxergar que ainda tem uns restinhos assim de umas coisinhas que parece que você não tá vendo. Aí ele te mostra, né? Em todas as áreas, não só com isso. Às vezes é na área da imoralidade, né? Você ser santo no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Ele fala, não, peraí, tem mais um passo aqui. Porque é de fé em fé, é de glória em glória, é de santidade em santidade, né? Então, o Senhor sempre tem um nível a mais para nós. A gente fala muito nível a mais de bênção, não é? Eu estou no nível a mais agora com o Senhor, do sobrenatural de Deus. Pois é verdade, mas é verdade também que tem um nível a mais de santificação, tem um nível a mais de fé, tem um nível a mais de você ser uma pessoa correta, de um nível a mais de obediência. Não é verdade? Aí, gente, o que fortalece, né, a perseverança? Uma coisa que eu coloquei aqui foi o contentamento, em 2 Coríntios 2:10. 2 Coríntios 2:10 diz assim, Não é isso. É 12:10. Por isso, Paulo falando, né? Eu me contento nas fraquezas. Olha isso aqui, gente. Me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias por causa de Cristo. Olha essa declaração, não parece loucura? Eu me contento nas fraquezas, ofensas, dificuldades. Então, quando alguém te ofende, você está contente? Ou você deixa o contentamento? Sabe o que é contentamento? É prazer em Deus, né?
Prazer em Deus. Quando alguém te ofende, o seu prazer em Deus vai embora? Seu prazer pela vida, né, por continuar, vai embora? Olha isso aqui que terrível. Ofensas. Desculpa, Sueli. 2 Coríntios 12:10. Por exemplo, perseguições. Quando você é perseguido por alguém que está te perseguindo. Sabe aquela pessoa que te persegue? Que vai contra você, que fala mal, que faz, olha, faz tudo para você cair. Você mantém o seu contentamento? Paulo está falando que ele mantém, ó. Eu me contento. Porque quando eu penso que sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando você mantém, gente, o contentamento na hora que alguém te ofende, na hora que você passa uma dificuldade, você recebe uma força. Essa é a nossa força. Você manter a alegria, manter o contentamento, independente das circunstâncias, independente do que alguém faz. Lá em Efésios 4, Paulo também fala assim: eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Na riqueza, eu sei ter muito dinheiro, eu mantenho o meu contentamento em Deus, não é na riqueza. Mas eu sei ter pouco também, eu mantenho o meu contentamento quando eu não tenho. Agora tem uma coisa que no próprio texto de Hebreus, os versículos 24 e 25, que é também algo que nos ajuda a manter a perseverança. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é de costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vezes que o dia se aproxima. Olha, se você andar sozinho, Efésios é o capítulo 4, versículos ali 11, 12 e 13, tá? Acho que é o 12 e o 13 que fala isso aqui que eu mencionei. Então, você sozinho, quem vai te animar? Quem vai dizer assim para você, ó, não desista? Se você não estivesse nesse grupo aqui, você não estaria ouvindo essa palavra hoje. Talvez se você não tivesse ido no culto de domingo passado, você não teria ouvido uma palavra que te alimentou a semana toda. Então, né, às vezes eu acho que todo mundo aqui tem talvez essa prática de estar nos grupos familiares, né, nos GCs, nas células, seja qual for o nome, é onde você tem ali alguém que está mais próximo, que às vezes você pode se abrir, alguém que vai orar com você, que vai falar assim, olha, não desista, olha, faz desta forma. Às vezes alguém até que vai exortar você, fala, olha, isso aí não vai dar certo, faz assim, volta, faz diferente. Então, nós precisamos estar congregando, aqui ele usa essa palavra, né? Congregação. É estar junto com o povo de Deus, porque é nisso que nós somos fortalecidos. E eu tô aqui falando para você hoje, não desista. Não desanima. E aí, quantos de vocês já falaram para mim? Não desista. Quantas vezes eu já quis parar com as lives que eu faço, e sempre que eu tô pensando em parar, em desistir, chega alguém e fala assim, não desiste não. Assim, só assim. Então tá bom. Toda vez. Aí Deus fala, não é para desistir não, continua. Então eu tô aqui hoje para te dizer, não desista. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista dos seus amigos, não desista de amar. Não desista de amar as pessoas, gente. A gente se decepciona muito com as pessoas. Aí você fala assim, ninguém não merece. Olha, hoje tá uma loucura, né? Hoje tem tanta loucura. E as pessoas, elas estão assim hoje. Elas preferem um animal, elas preferem... Agora é boneca, né? Um ser inanimado. Porque o ser humano é muito difícil. Desistiu de amar. Cai nessas loucuras. O fim, né? Quando a gente desiste
O fim, gente, é destruição. É o que o texto está falando. Paulo, o escritor, né, está dizendo aqui, ó, nós não somos dos que retrocedem para a destruição. Quando você desiste de amar, você está indo para o lado da destruição. Porque o amor é tudo. Nós somos filhos do amor. Fomos salvos pelo amor. Nossa vida é mantida pelo amor de Deus em nós, que gera fé em nós para que a gente persevere. Imagine se você desistir de amar o seu marido. O que vai acontecer? Vai se separar. O casamento vai ser destruído. Se você decide dos seus filhos, poxa vida, se o pai e a mãe não estiver ali firme e forte na oração, ajudando, tendo paciência, o que vai acontecer com eles? Nesse mundo que a gente está, nós não podemos desistir dos nossos filhos. Não podemos desistir, às vezes, de um amigo que Deus colocou ali para você ajudar, para você orar, sabe? Para você desenvolver uma amizade, para essa pessoa ser fortalecida. Não desista. Não desista. Às vezes, gente, é algo assim, uma capacitação, um curso que você está fazendo, né? Uma faculdade, um curso que está te preparando, um curso mais específico. Não desista, vai até o final. Se você parar no meio, você vai perder tudo que você já investiu. Então não desista, persevere, porque o Senhor é fiel, Ele te dá suporte. E aí o texto fala também de que aquele que persevera tem uma recompensa. E isso também nos anima. Nós temos uma recompensa. Em Mateus 12, 18. Aqui está o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem meu ser se agrada. Porei sobre ele o meu espírito. Agora, você acha que Deus vai ficar colocando o espírito dele em quem desiste o tempo todo? Nós temos o Espírito de Deus. Nós recebemos o Espírito de Deus. Isso é uma recompensa para nós. Somos guiados pelo Espírito do Senhor. Não desista, porque você tem essa recompensa. Você tem também, gente, a aliança da promessa. Lembra de Josué e Caleb? Olha, lá, quando o povo estava perto de chegar à terra prometida, está lá em Números a história, o que aconteceu? Josué enviou Moisés enviou alguns espias, 12. 10 deles voltaram falando assim, a terra é até boa, mas não vai dar. Não vai dar certo, tem gigantes lá, nós somos muito pequenos diante deles, a gente é como um gafanhoto. Não vai dar certo. É melhor a gente não ir. E aí o Josué e o Caleb, né, se levantam e falam, não, tem mesmo gigante, mas Deus já nos deu a terra, nós precisamos acreditar, né, ficou aquela situação. E muito, gente, a maioria do povo seguiu quem? Os 10. Os negativos, os que desistiram, os que só viram o triunfo do mal. E tem gente que é assim, que só vê a vitória do mal, não vê a vitória que Deus já deu. Porque quando a gente fala em perseverar para uma promessa, para algo que Deus prometeu, para algo que está adiante, nós precisamos entender que Ele já fez, não é que Ele vai fazer. Então isso, assim, fortalece ainda mais a ideia de um Deus fiel, que cumpre sua palavra. Né? Se é que a gente possa dizer dessa forma. Porque Ele já fez, não é que Ele vai fazer. É como eu falar assim, ô Aparecida, vem aqui em casa amanhã, vem almoçar aqui em casa.
Não, hoje, né? Vamos falar hoje. Vem almoçar aqui hoje, ó. São 9 horas. E então, quando for meio-dia, eu espero você pro almoço. Mas eu já fiz o almoço. Eu levantei às 4 da manhã e eu já fiz tudo. Eu já fiz ali uma carne bem assada, eu já fiz, né, um arroz que tá ali, é só aquecer, eu já preparei uma salada bonita. É só arrumar a mesa. Só vou esperar ela chegar para pôr ali tudo quentinho. A mesa já tá até posta com os talheres, estão ali dispostos. Eu já fiz, só que ela não sabe que eu já fiz. Então ela pensa que eu ainda vou fazer. E às vezes a gente pensa que Deus ainda vai arrumar a mesa. Ele já arrumou. Deus já preparou uma mesa para você. A partir do momento que você recebeu Jesus, Deus já preparou. Eu fico imaginando a chegada do filho pródigo, né? O pai dele, eu acho assim que o pai dele já tinha tudo na cabeça. Já estava tudo esquematizado. A hora que ele voltar, fulano vai matar um animal. Ai, gente, não sei se era cordeiro, se era carneiro, o que era, né? Naquele jantar do filho pródigo. Vai matar um animal, o outro vai trazer roupa limpa, o outro já estava tudo preparado. O Salmo 23 fala: preparas uma mesa para mim. Quando você atravessa o vale, você chega do outro lado, a mesa já está preparada. Não é assim, ó, eu vou preparar uma mesa para você. Não, é preparas. Já está pronto a mesa. Ele já fez. Então, chega a ser até burrice nossa se a gente desistir. Por quê? Porque ele já fez. E aí esse pessoal do povo de Israel que desistiram, Deus já tinha dado a terra, já era deles. A escritura já estava dada, gente. Eles só precisavam chegar lá e mandar todo mundo embora. E eles não acreditaram. E aí, todo mundo, o que aconteceu? Não entrou. Morreu no deserto. Eles não entraram na terra. Todo o povo que saiu do Egito, gente. Eles, como disse, né, o outro texto, eles viram os milagres do Egito. Eles atravessaram o mar. Grandes maravilhas Deus fez. Grandes sinais, grandes milagres. Fez cair comida do céu. Gente, parece a história da caronchinha, se você não tem fé. Pensa bem. É mar que se abre, é comida que cai do céu. É roupa que cresce junto com o corpo. E todos eles experimentaram isso. E quando eles não perseveram, quando eles tiveram essa atitude, o Senhor ficou irado e disse: vocês não vão entrar na terra que eu prometi. Vocês não vão entrar. Quem vai entrar são os filhos de vocês. Vocês não. Porque vocês experimentaram e não estão acreditando, não estão valorizando o que eu fiz por vocês. E é assim, quando eu e você desistimos, nós não estamos valorizando o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Porque Ele morreu para nos dar vida, vida com abundância, vida eterna, vida para que a gente, seja discípulo dele aqui e vá adiante, não desanime, porque Ele já fez. Então, aí só Josué e Caleb que entraram, né? Porque foram os únicos que permaneceram. A gente poderia falar de um monte aqui de personagens. O José, gente, José desistiu em algum momento? Ele não desistiu. Então, quem não desiste vai alcançar a terra, vai tomar posse da terra. O José é um exemplo de que quem não desiste vai governar. Vai estar no trono, vai ter poder de governo. Então, se você não desistir, você vai poder governar a sua casa, a sua família, outras coisas. Até, né, chegar ao ponto em que com Cristo nós vamos estar reinando. Então, a gente não pode desistir. Glória a Deus. Né?
Davi, imagine se Davi tivesse desistido, gente. Davi ficou correndo do Saul anos, anos, meu Deus, quanta provação Davi passou. Será que eu e você aguentaria? Fugindo, vivendo como um ladrão, assim como um marginalizado. Não desistiu. Abraão, ele ficava, né, Senhor, o Senhor falou que ia me dar, mas eu só tenho um empregado. Mas ele permanecia, Deus falava com ele, fortalecia, e ele continuava, gente. Continuava. E a Joquebede, eu lembrei da Joquebede. Sabe quem foi a Joquebede, gente? Ela foi a mãe de Moisés. Tá lá em Êxodo, o capítulo, não sei se 2. Deixa eu só ver aqui, não vou ler não, tá? O nosso horário já foi, mas depois quem quiser, só te dar a referência aqui. A Joquebede foi uma mulher de... capítulo 2, tá? Ela foi uma mulher de fé. Havia um decreto do faraó, do rei do Egito, que era para matar todos os meninos dos hebreus. Se nascesse menino, era para matar. E aí a Joquebede teve um menino. E a Bíblia diz que o menino era lindo. Imagine, gente, seu filho com um mês nascido, tem um decreto que vai matar ele. Imagine isso, essa situação. Aí a criança vai crescendo, você vai amamentando, você vai cuidando, o bebezinho vai engordando, não é? Ele vai criando aquela bochechinha. Aí você olha para ele e fala, nossa, ela escondeu por 3 meses. E eu imagino que ela olhava e ela ficava escondendo, e aí ela viu que não ia dar mais para esconder. E aí o que ela fez? Ela tomou uma atitude. Então perseverar também é tomar atitudes para que a gente não perca aquilo que Deus já nos deu. Se ela não tivesse feito nada, é certo que teriam tomado o menino dela. E ela fez um cesto, arrumou, preparou, colocou o menino dentro. E ela teve uma estratégia. Colocou o menino no rio. Agora veja, ela precisou ou não de fé para colocar o menino no rio? Imagine você nessa situação. Se você ficar com a criança em casa, a criança vai ser morta. Mas pensa, você colocar teu filho num cesto e levar lá num rio? Deixar assim? Tudo bem que a irmã foi, ficou cuidando. Mas mesmo assim, gente, tanta coisa poderia ter acontecido. E se não desse certo o plano da filha do faraó pegar o menino? Se não desse certo? Talvez ela tenha pensado em tudo isso. Mas mesmo assim, ela agiu com fé. Falou, não, eu vou, é isso que eu estou entendendo, é isso que eu vou fazer. Ela fez. E deu certo. Amém, glória a Deus. Gente, no meio da tribulação, no meio das ameaças, tenha atitudes de fé, porque vai dar certo. Porque há uma recompensa. Qual foi a recompensa de Joquebede? Ela mesma depois pôde criar o seu filho. Não foi tirado dela. E ela viu Moisés depois como um príncipe no Egito. Você também não desista dos seus filhos, viu? Porque você ainda vai vê-los como príncipes e princesas do Senhor. No reino espiritual serão príncipes e princesas. Não desista. Deus dá a estratégia do jeito que deu para Joquebede, vai dar para você também. Não desista dos seus negócios. Deus dá a estratégia, gente. Enfim, teria muitas outras pessoas, Noé, que também perseverou, tantos personagens bíblicos aqui. Então veja, outra recompensa aqui, que também está nesse texto, que a gente entra no Santo dos Santos. O escritor fala assim, tenhamos coragem e ousadia para entrar no Santo dos Santos. Por quê? Porque Jesus abriu esse caminho para nós. Não foi para outra coisa que Jesus morreu na cruz, senão para abrir um caminho onde a gente possa estar num relacionamento com o Pai. Ele abriu o caminho para o Pai, porque Deus já era Deus. Deus, agora ele abriu o caminho para o Pai.
Amém, queridos? Então, eu vou fazer uma oração, mas depois, se alguém quiser fazer algum comentário, tá? A gente, por uns 5, 10 minutinhos, creio que dá.